Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar hoje mais uma live diferenciada. Hoje nós vamos ouvir o grande mestre Edivaldo Brito. É fácil até fazer uma live com essa pessoa porque, primeiro, além de tudo, eu ter uma gratidão e uma devoção muito grande, um respeito não só intelectual, mas pessoal também muito grande a meu mestre Edivaldo, por todo o serviço prestado nos dois aspectos que a gente vai trabalhar hoje, né? Hoje nós vamos trabalhar dois aspectos que se interpenetram, que se vinculam e que são indissociáveis: direito e política, que são inclusive os dois grandes focos de atuação nos quais o professor Edivaldo sempre atuou e faz até hoje com grande maestria. Ele consegue congregar não só a docência, mas também a atuação política. Ele é um dos mais destacados vereadores que nós temos na Câmara do Municipal de Salvador, e traz toda a sua bagagem, todo o seu histórico de conhecimento para essa casa, né? Brilhantemente mantida e organizada pelo presidente Geraldo Júnior. Meu abraço, meu amigo Geraldinho Júnior, uma grande figura. E eu agradeço muito a agenda, né? Porque se existe uma agenda complicada, é a agenda do professor Edivaldo, e ele, muito gentilmente, como sempre, me honrou com essa abertura de janela aí para poder entrar aqui, nosso mestre já chegando, trazer ele para aqui para nossa conversa. Espera aí que vai aparecer, ele está chegando já. Eu vou tentar logo colocar inclusive aqui o tema de hoje, que é o tempo. Pronto, já fixei aqui. Espera aí que a gente já vai chegar daqui a pouquinho. O senhor Edivaldo já deu um oi. E aí o Instagram, já sei o que é, porque o Instagram ainda estamos às 10h59. O professor Edivaldo é uma pessoa que está sempre antecipada. 11 horas agora em ponto. Vamos ver aqui por que é que o nosso sistema não traz o mestre para falar. Ele já está aqui dizendo que está pronto e o sistema não trabalha. Meu mestre, parece que o senhor precisa me solicitar para entrar. Veja aí se aparece uma referência. Aqui, ó. Envie uma solicitação para participar. Deve ter aparecido aí uma mensagem escrita assim: envie uma solicitação para participar. Deixa eu botar aqui. Espera aí que estou tentando adicionar o senhor. Aqui. Agora. É porque o operador do lado de cá não é dos melhores, não, sabe? Então, de vez em quando ele faz umas bobagens também. Seja bem-vindo, meu mestre. Como vai? Muito bem. Feliz por estar, portanto, aqui com você e nessa live que eu também esperei muito, né? Eu tenho uma neta que não conhecia você, aí foi ser sua aluna. No dia seguinte, ela disse: meu avô, meu professor falou esse seu nome lá dentro e tal. Eu disse: você disse que era minha neta? Eu não tive coragem. De modo que você Assim, anda divulgando aí meu nome, não é? Que não vale nada, mas você quer dar a ele importância e paciência, né? mas professor, não é isso não. Sabe o que é? É o seguinte, eu tenho duas coisas que eu sempre coloquei como base para minha atuação de professor. A primeira, aproveitar os melhores exemplos dos meus melhores professores. E, por consequência, afastar os piores exemplos dos meus professores que não foram tão bons. Então, assim, com o senhor, por exemplo, eu aprendi muita coisa desde a época do mestrado. Por quê? Porque, assim, o senhor tem uma tenacidade muito clara. Assim, o senhor deixa tudo muito objetivo, muito claro. O que é que o senhor quer, o que é que o senhor não quer, o que é que o senhor aceita, o que é que o senhor não aceita. Eu me lembro, inclusive, vou até partilhar isso com as pessoas, eu me lembro até que eu estava me casando na época que eu fui aluno do senhor, no primeiro semestre do curso mestrado, e aí eu tive, por conta de trabalho, por conta do casamento, eu tive alguma dificuldade com aula. E o senhor sempre foi muito rigoroso com a questão de presença e tudo. E aí eu conversei com o senhor e disse: professor, eu estou tendo essa dificuldade, o que é que o senhor pode fazer por mim? Ele falou: se você perder por falta, eu tento fazer alguma avaliação por você. Mas até lá, suas faltas vão continuar e acabou. Então, assim,
Isso é pedagogia, isso é a gente entender que a gente não precisa ter nenhum tratamento diferenciado. Basta ter um tratamento justo. Isso o senhor sempre fez, entendeu? Então, assim, esse é um ponto. E o segundo ponto, nós temos uma carência muito grande, eu acho que esse é um problema cultural, é um problema de pensamento ainda aqui no Brasil, e em especial na Bahia. Nós temos um problema de, às vezes, ter aquela síndrome de não levar a sério, não levar e não fazer referência e não utilizar os autores locais. Então, assim, as escolas, por exemplo, que a gente vê por aí, escola carioca, escola paulista, você vê que, literalmente, é um professor puxando o outro, fazendo referência, chamando para eventos, citando nas aulas. Então, por exemplo, outra coisa que quem conhece o senhor sabe, eu vou falar agora para quem não conhece, os livros do professor Edivaldo, eles são normalmente definidos pela cor da capa. Então, é o verdinho, que é o poder de revisão, né? O limite do poder de revisão. Tem o vermelhinho, que é o direito econômico. Então, assim, por que a gente não vai fazer referência aos livros do senhor? Inclusive, com uma facilidade. O senhor está aqui bem vivo, podendo debater, podendo discutir. Então, assim, eu particularmente penso muito isso. Eu faço muita referência sempre a todos os professores que a gente pode fazer que estão aqui. E outra, não tem como falar de poder constituinte, por exemplo, não falar do livro do senhor, o limite da revisão constitucional. Não tem como. É leitura obrigatória. Então, sempre que eu posso, eu falo, principalmente também por isso. E também por um outro fator, até para poder voltar à palavra do senhor, por uma questão prática também. O senhor consegue fazer uma coisa que poucos professores fazem, que é ter, desde sempre, a lógica da chamada transdisciplinaridade ou interdisciplinaridade. Por quê? Porque o senhor não dá uma aula de direito civil, o senhor não dá aula de contratos, o senhor dá aula de filosofia jurídica, começando pela filosofia, passando pelo direito constitucional, passando pelo sistema constitucional daquela matéria, e aí chegando na teoria dos contratos para tratar do caso concreto. Então, assim, as aulas do mestrado que levavam 4 horas formais passavam muito rápido, exatamente por conta disso. Então, assim, claro que metade do que eu estou falando por aqui é verdade, a outra metade é pela questão de eu ser seu fã, mas, juntando tudo, dá 90% de certeza que eu estou no caminho certo. Então, mas hoje, você me toca, sim, e me toca muito porque nesta manhã eu estava necessitando de uma informação de um ex-aluno meu, que eu fui orientador da dissertação dele, e ele hoje está brilhando, brilhou muito tempo no gabinete do presidente do Supremo Tribunal Federal, que é Manuel Carlos Almeida, hoje está brilhando em São Paulo, e aí eu precisava de uma informação dele, passei um zap. Ele me respondeu o que tinha que responder e colocou depois um print e disse assim, olhe o último nome. Eu fui olhar o último nome, estava ele entre os professores da Faculdade de Direito da USP. E aí eu nem tinha tomado fôlego quando ele disse assim, e foi por uma seleção, e eu estou pelo menos por 2 anos professor da USP. E eu respondi a ele que a alegria era minha, porque não fui professor dele na graduação, mas fui na pós-graduação, fui orientador da tese dele. É uma tese maravilhosa, porque a tese dele já não foi simplesmente morta aqui, porque ele transformou num livro. Eu fui ao lançamento em Brasília e trata de uma matéria, Fábio, muito importante, que é a questão da constitucionalidade ou da declaração de inconstitucionalidade das normas municipais por uma forma direta da ADIM, portanto, por uma forma direta, junto ao Supremo Tribunal Federal. Ele construiu isso a partir de um julgado do ministro Gilmar Mendes, e hoje Manuel Carlos está professor da USP. E eu morri de alegria hoje de manhã e disse a ele que até teria uma live com você e que iria me regozijar com isso. Porque a gente fica satisfeito quando vê vocês, não é, prosperarem, terem sucesso, como é o seu caso, não é? No magistério, em tudo. Eu estou te acompanhando, eu vejo e observo. E essas lives todas que eu tenho feito nessa pandemia, que é um pandemônio esse negócio, tem sido com ex-alunos. Começou com 2 alunos que estão hoje pontificando em Sergipe,
né? E depois passei por aqui com Fred, com Rodolfo, com Você fez um com o Ricardo Gabriel também, não Maurício, foi? Gabriel. Então, foi muita gente. Né? Já na próxima semana eu faço com o Harrison. Então, você veja que isso é uma grande satisfação. E, para minha alegria, você escolhe um tema para nós dialogarmos muito bom para a minha cabeça, que é política e direito, né? Na expectativa do desenvolvimento econômico, e toca nesse livro que você falou, que já está na segunda edição, e, lamentavelmente, a segunda edição não é mais da capa vermelha, passaram para a capa azul, entendeu? Isso não Mas pode. Aí já começou a criar problema. a editora é a mesma que a Saraiva, mas ela resolveu mudar de cor. E eu Vamos não gostei reclamar. muito, porque vermelho é que era o Pois livrinho é, vermelho, a o livrinho referência. verde, o livrinho vermelho era assim que a gente falava neles. Mas, E as é, instituições, a tradição fica onde, tá vendo? Um pois é, absurdo isso. pois é. Então, política, direito, desenvolvimento, eu acho que é uma transversalidade enorme dos três temas. E se você me permitir, para eu começar o diálogo e À você vontade. provocar, eu gostaria de colocar como entendo essa transversalidade. Na realidade, se eu tiver uma noção de política, eu não teria melhor do que aquela que Norberto Bobbio nos dá, ou seja, a de uma atividade do homem voltada para o exercício do poder, formal, do poder que tem a dose maior de soberania embutida nele. E, se é assim, e nós vamos desenvolver já essa noção, precisamos ter, de logo, o direito a nosso serviço. Né? E aí eu pego uma definição de Cossio, que eu gosto muito, e que me foi trazida por Machado Neto. Né? Nós tivemos Cossio vindo até aqui. Outro dia, um colega nosso lembrou que foi até a Argentina para conhecer Cossio, com uma carta de Machado Neto. Mas eu conheci Cossio aqui na nossa gloriosa Faculdade de Direito, porque ele veio a convite de Machado. Foram dias maravilhosos. Pois bem, Cossio tem uma definição de direito que a mim me parece fundamental. Direito é a conduta humana quando ela está na sua interferência intersubjetiva. Aí eu já paro a definição, sem chegar ao final, para explicar esse primeiro momento. Se a conduta humana, primeiro, é um fenômeno que só acontece na sociedade. Usando aqui a palavra sociedade, sem precisar adjetivar, como entendem os mais clássicos, que sociedade só pode ser um agrupamento humano. Mas, se quiserem, sociedade humana. E, se é essa conduta em sociedade, quando a conduta é isolada em você, já não é mais direito. Pode ser moral, pode ser o que você quiser. Mas então voltamos à definição de Cossio. Direito é conduta humana na sua interferência intersubjetiva. Se ela for na interferência meramente subjetiva, é o seu fazer, é o seu omitir, portanto, eu estou no campo da moral, estou no campo do trato social, mas não estarei no campo do direito. Lá vai ele. Direito é conduta humana na sua interferência intersubjetiva. E aí, diz ele, a norma é o pensamento dessa conduta em liberdade. Por que é o pensamento dessa conduta em liberdade? Porque, de rigor, se nós pegarmos o modal deôntico, o modal, portanto, de poder, modal de dever ser, modal deôntico, portanto, diga-se novamente, nós vamos ver que lá está o dever ser. E se é o dever ser, não é a ditadura de você fazer. O legislador, quando ele estabelece a norma, ou qualquer outra fonte normativa, ele deixa lá a regra para que você siga ou não.
E aí Cossio, ainda ele, define a norma, não é? E diz que a norma é, portanto, uma regra em que você tem duas regras embutidas. Você tem a endonorma, que é o fato temporal, e tem a perinorma, que é a sanção. E nisso ele mexeu com a cabeça de Kelsen, que entendia que a sanção, por ser a única formulação do direito, deveria ser, portanto, essa endonorma que Kelsen chamava de norma primária. Mas há um livro de Kelsen, Teoria da Norma, deixado por ele e, portanto, editado depois de sua morte, no qual ele muda essa posição e entra na posição de Cossio. Então, que em Kelsen era norma primária e em Cossio era, portanto, perinorma, o que em Kelsen era norma secundária e então em Cossio era a endonorma, se pacificou depois da morte de Kelsen, porque ele deixou que a Fundação Hans Kelsen, os participantes, entendessem se era possível divulgar essa sua concepção. E isso foi divulgado. Está isso tudo dito naquele livrinho verde que você se referiu, que é Limites da Revisão Constitucional. Então, voltemos a construir a síntese. O que é o direito, conduta humana na sua interferência intersubjetiva, e o que é a norma. É o pensamento dessa conduta em liberdade, e a estrutura da norma é formada de duas, portanto, hipóteses, uma endonorma ou norma primária, agora na concepção kelseniana, a perinorma ou norma secundária, também na concepção kelseniana. Uma traz o fato, dado o fato temporal, deve ser a prestação pelo sujeito obrigado. Dado que aconteceu alguma coisa tal qual está descrito na norma, o sujeito obrigado, que somos todos nós, que é a comunidade toda formada por nós, esse sujeito obrigado deve cumprir a prestação. Dado o fato temporal, deve ser a prestação pelo sujeito obrigado. Ou, aí vem a alternativa. Se você não cumpre isto, então vem a sanção. Ou seja, dada a não prestação, você não cumpriu, não prestação, deve-se a sanção pelo funcionário obrigado face à comunidade pretensora. Então, quem tem a atribuição de aplicar a sanção diante do descumprimento da prestação, deve fazê-lo. Isso que é muito comum, muito formal, muito próprio na relação jurídica obrigacional, e por via de consequência eu trato muito dela por causa da relação jurídica tributária, que é obrigacional, isso que é muito claro nos leva, portanto, a uma análise dessa primeira transversalidade, política e direito. Se direito é essa conduta, o que é a política como colocada por mim, dada a noção de nosso Norberto Bobbio, que eu vou usar os termos dele. O termo política foi usado durante séculos para designar principalmente obras dedicadas ao estudo daquela esfera de atividades humanas a que se refere, de algum modo, se refere às coisas do Estado. E dizer, na época moderna, política indica atividade, o conjunto de atividades que, de alguma maneira, tem como termo de referência a polis, quer dizer, tem como termo de referência a cidade. E ele vai por aí afora, quando, num momento ou outro, ele diz o poder político pertence à categoria do poder do homem sobre outro homem, não a do poder do homem sobre a natureza. Bom, eu dou outra parada aqui para explicar, porque gosto dessa expressão dele. Quando alguém me pergunta o que é o poder, eu digo: o poder é a aptidão que tem o homem, não é? Porque estamos falando de homem, a aptidão que tem um homem de ditar o comportamento dos outros. E aí encaixo. Se eu não tivesse o direito para conformar esse poder, eu estaria roubado. E quem conforma esse poder? Quem conforma esse poder são os que estão habilitados a emitir a norma
disciplinadora dessa conduta humana na sua interferência intersubjetiva. Seja um corpo legislativo, seja um corpo administrativo, não tem importância. Seja até um corpo religioso. E aí nós estamos entrando em Max Weber, para lembrar em que ele coloca a legitimidade também nas mãos do carisma. Perfeito. De qualquer dessas formas, eu terei sempre uma questão de bitola. Há um livro, Fábio, e você é muito feliz na introdução desse nosso diálogo. Há um livro de um professor baiano. Já que nós devemos, sem ter a endogenia, que a endogenia foi algo que pontificou muito a nossa PUC de São Paulo. Verdade. Os autores da PUC de São Paulo só se citavam entre si. E aquilo, se não é a CAPES, que tem defeitos horrorosos, a CAPES, se não é a CAPES que diz assim, nós vamos pontuar negativamente todo o programa de pós-graduação que somente incense, né, os santos de sua casa. Uhum. Então, nós dois precisamos censar os santos da nossa casa sem fazermos endogenia. Este santo é Nelson Sampaio. A tese dele, da nossa faculdade, Ideologia e Ciência Política, que ele transformou uma parte dessa tese no seu livro Teoria Geral do Estado, a tese dele tem um momento em que ele fala da cultura e diz que existem 13 manifestações da cultura. Entenda-se cultura como toda aquela ação humana que acrescenta algo à natureza. A natureza está aí e eu vou moldar. Acabo de mostrar que Bobbio fala que esse poder a que ele se refere não se trata de um poder do homem sobre a natureza, porque aí não há poder nenhum. Aí há uma necessidade do homem conformar a natureza para a sua vida sem matar a natureza. Por isso, hoje nós temos direito ambiental, temos tudo isso. Mas voltando à concepção de Nelson Sampaio, entre as 13 manifestações do saber humano, ele coloca o poder e coloca o direito. E aí, professor Fábio Periando, Vossa Excelência me traz para um momento difícil, para saber quem nasceu primeiro, se foi o ovo ou a galinha, se foi o poder ou se foi o direito. Daí eu preferi usar a expressão transversalidade dos dois conceitos, em vez de ter um conceito de uma forma e um conceito de outra forma. Mas eu prefiro começar sempre pensando que o poder surge primeiro por conta do poder físico. Não é? Na verdade, o direito acaba sendo, de alguma forma, aquele que vai conformar o poder físico na medida de você limitar. Porque senão, até hoje, somente os brutamontes é que iam mandar em tudo. Né? A inteligência precisa vir depois para tentar convencer essas pessoas que eles são extremamente importantes, mas não são os únicos que poderiam fazer com que as sociedades, as polis, as cidades, né, viessem a crescer. Então, eu sempre coloco a ideia de que primeiro quem veio foi o poder por conta do poder físico, do poder bélico. A partir daí, vem o direito para fazer essa regulação. Então, veja você, se adotar essa sua teoria, que ela é bastante aceitável, você vai ver que precisamos dar, inclusive, uma mensagem para esse momento em que estamos vivendo. Por quê? Porque se fosse o poder físico que prevalecesse, ou se o poder de um só homem saído da sua cabeça, sadia ou doente, para manipular os outros, e pegando um pouco aquela definição de poder que eu dei, que é a aptidão que tem alguém de tal comportamento dos outros, e dentro dela, se não tivesse o direito para conformar essa atribuição, então nós estaríamos roubados nesse momento que estamos vivendo. Porque nós estamos diante de um poder distribuído no território, leia-se a federação. Foi assim que nós aceitamos há tantos anos, né? E desde que acabou o governo imperial entre nós, e agora esta federação precisou ser chamada pelo Supremo Tribunal Federal
Alissa, calma, parem com isto. Não é? Se eu elegi um presidente da República, não elegi um ditador. Se eu elegi um presidente da República, não elegi uma cabeça somente de poder dentro de uma formalização, de uma federação. As pessoas precisam entender o que é a federação. Eu fico preocupado, às vezes, Fábio, quando as pessoas misturam política com ideologia. A ideologia às vezes, uma doença, é uma forma de você cegamente aplaudir um destruidor. É de você procurar um sassamutema num regime, portanto, republicano, num regime democrático e num regime federativo. Mas voltando para pegar seu gancho. Se isso é uma federação, então é preciso saber que o núcleo de poder, ou seja, a atribuição de ditar o comportamento das pessoas, ele está difuso dentro do território brasileiro. E é preciso que as pessoas entendam que no município, para começar por aí, existem figuras de poder tão eficazes, tão verdadeiras, como nas outras esferas da federação. Perfeito. Às vezes o sujeito deixa de escolher o seu representante num legislativo municipal porque acha que é uma coisa secundária. E aí, desculpe eu me inserir, porque estamos falando de política, de poder e de direito, e aí eu sempre me pergunto assim, por que o senhor quis ser vereador? Eu respondi, porque é o cargo, é o mandato de maior eficácia que alguém pode ter. E se você está disposto a servir a sua comunidade, não é deputado, não é senador, não é governador, não é nem prefeito. É o vereador. Verear, um verbo que você pouco encontra no significado nos dicionários. Eu convido os jovens para olharem. Verear, você olha no dicionário, está lá, é ser vereador. Mentira! Verear, na sua origem, nos grandes dicionários, nos grandes livros, como o livro de Afonso Rui, sobre a história da Câmara de Vereadores de Salvador, e eu conheci pessoalmente o professor Afonso Rui, verear significa ver, olhar tudo que se passa na comunidade, na sociedade, para poder executar com a força que você tem, o poder que você tem. Então, você veja que se falar de poder e falar de direito, fica difícil separar os dois. O melhor é seguir o que você está dizendo. Que o poder veio, não sei se primeiro, mas o poder se manifestou com muita violência e ele precisou ser contido. Precisou ser contido pelo direito, não é? Pela norma jurídica emitida pelas fontes que estão legitimadas para fazê-lo. Deixa eu aproveitar isso que o senhor falou, até aproveitando o gancho. O senhor tratou agora de um dos problemas talvez mais difíceis que a história brasileira registra, pelo menos a história de um século para cá, que é a questão da pandemia agora da coronavírus, do coronavírus, da Covid-19. E o senhor tratou muito também nessa questão do lugar de cada parte do federalismo, né? De cada integrante, de cada ente federativo. O senhor hoje, na condição de vereador e na condição de professor, porque uma coisa é complementar a outra de forma muito relevante, qual é a sensação que o senhor tem, considerando Salvador, porque a Bahia e Salvador são coisas diferentes do Brasil hoje, nessa perspectiva, e, assim, o que é que o senhor vê que nós, de fato, temos uma diferença em relação aos outros locais? Qual a diferença que a Câmara, por exemplo, está fazendo em relação a isso? Veja, o que aconteceu no estado da Bahia, eu diria que é um fenômeno, porque jogou-se no chão a ideologia. Perfeito. Eu falei nesse instante que cega as pessoas. Todos nós sabemos que o governador do estado tem uma ideologia formada bem à esquerda. Não é? Historicamente, né? Historicamente. Nós sabemos que o prefeito da capital tem uma ideologia formada bem à direita. Os dois não tem nem como ser diferente, né? Até pelo nome. Pois é. Pois é. Pelo DNA. Pelo DNA. É. Que seja só o DNA político, né? Para não falar do outro. Mas você vê o que aconteceu com os dois. Eles entenderam que o que está em jogo não é a ideologia dele nem do outro.
está em jogo é o povo. E o povo precisa entender também isto, que na hora de escolher seu representante, esqueça desse problema ideológico que às vezes ele nem está no representante que está sendo escolhido, nem está na cabeça do sujeito lá que ele está supondo que é o líder para que ele possa elegê-lo. E aí você vê, nós temos uma Câmara de Vereadores com 43 representantes. Você me perguntou precisamente sobre isso e a pandemia. Cada um de nós, claro, tem uma cabeça. Dona Edith, minha mãe, dizia: Edivardo, meu filho, tu não fica querendo que todo mundo pense como tu, meu filho. Ali atrás é uma foto dela, né? Pois é, não é da minha mulher. Ali essa daqui. Ela diz assim, aí ela dizia assim, cada cabeça é um mundo, meu filho. Não fique desachando que todo mundo vai pensar como você. Então, nós 43 na Câmara pensamos diferentemente. Mas, do ponto de vista ideológico, aí vem o problema, né? O prefeito foi eleito com uma maioria sua. E acho que essa maioria está correta quando ela vota fechado com o prefeito. Quem não tem que votar fechado com o prefeito somos aqueles que não fomos eleitos com ele, na chapa dele. Eu não fui eleito na chapa dele. Mas também, quando vem uma questão, e estou respondendo a sua pergunta, quando vem uma questão dele, num projeto, como aconteceu há poucos dias, e que eu vejo que é importante para o povo, de modo geral, e não para o meu segmento político, eu voto. Não é? Mas agora, na pandemia, eu não tive a mesma reciprocidade, por isso eu fiquei zangadinho. Não tive a mesma reciprocidade porque eu não apresentei nenhum projeto para resolver o problema de Edivaldo Brito. Edivaldo Brito está em casa desde o dia 17 de março de 2020. E hoje é 25, né, de julho de 2020. Eu não coloquei meus pés senão na soleira da porta da cozinha. Não fui nem ao pátio do elevador. Mas sei que tem gente que foi obrigada a sair, Fábio. Sei que tem gente, minha mulher, por exemplo, deu aula aqui para a Universidade Católica, ela é professora de Direito Civil, sem sair. Foi até divertido que eu fiquei junto dela, lembrando do tempo que eu fui 23 anos professor de Direito Civil na Universidade Mackenzie. Pois bem, apresento um projeto, primeiro, de diferimento dos tributos a serem pagos. Ou seja, empurrar, diferir quer dizer empurrar para frente, empurrar os tributos municipais para frente. Porque as pessoas não tinham para pagar. Nada. Fui derrotado. Cabe na cabeça de alguém que nessa pandemia, só por uma questão ideológica, se vote contra uma coisa dessas? Está votando contra o vereador Edivaldo Brito ou está votando contra o povo contribuinte de tributos? Aí apresento um outro, da moratória. Está engavetado desde 8 de maio, exatamente por uma questão ideológica. Eu estou chamando a atenção de como funciona para responder a sua pergunta. E aí, neste caso, o que é a moratória? A moratória é um prazo que se concede ao contribuinte em dificuldade para que ele se refaça sem multa, sem juros, sem nada disto e cumpra a sua prestação no momento que ele estiver mais folgado. Esse daí, talvez porque seja algo que ninguém possa dizer a favor ou contra, está represado. Não satisfeito, eu apresentei um terceiro sobre a fatídica certidão do CADIM, certidão negativa ou positiva, como você quiser, do CADIM, que é uma morte civil, liquida com o cidadão. Ele não pode dar um passo. Agora me respondam todos, como é que uma pessoa que está sem poder pagar os tributos, quando acabar a pandemia, que Deus sabe quando será, onde vai achar recurso para pagar esse tributo se não tem nem força para fazer movimentar o seu serviço? Mas aí, o prefeito, num ato discutível, foi um decreto, eu acho discutível, mas em benefício do povo, até se relevam coisas formais, faz o quê?
pega o pagamento do IPTU do mês de julho, que seria, portanto, cumprido em agosto, e joga para dezembro. Portanto, diferiu para dezembro. E pega a certidão do CADIM e diz que todo mundo que estiver em dias com o fisco até março, esses terão certidão. Esses daí não precisam se preocupar, porque terão a certidão. Aqueles que não estavam em ordem até março não terão certidão. Veja você, é não conhecer o problema tributário. Por isso, tem uns 43 colegas, 43 vereadores, mas nem todos são professores de direito tributário há 60 anos, como eu sou. Burro velho nisso. Nem todos são professores de direito constitucional há tantos anos como eu sou. Nem todos foram professores de direito civil como eu fui. Então, você disse uma coisa no começo, você pensa que eu me esqueci das coisas que você falou uma opção de coisa elogiosa, disse que 90% elas eram verdadeiras, e eu acho que sim, porque eu não sou um homem que deixasse fazer transversalidade na sala de aula. Eu não entendo que nenhum professor entenda só de constitucional, só de tributário, só de civil, só do diabo que carregue. Eu acho que professor de direito, ele tem que ser o padrão que eu tive, que se chama Orlando Gomes. Sabia até quando o nosso Bahia ia jogar, pegava um carro na sexta-feira, porque naquele tempo o jogo era sempre no Rio de Janeiro, ia para o Rio de Janeiro, viajava até sábado de noite, domingo assistia o jogo, Fábio. Na segunda de manhã ele saía com a vitória do Bahia, porque você sabe... O triunfo, aí... triunfo. Hein? Triunfo. Triunfo. Mas volta, então, a vaca fria para concluir essa sua provocação. Então, às vezes, você me perguntou como é que se comportou a Câmara na pandemia. Maravilhosamente bem, atendeu tudo que o prefeito mandou. Todas as coisas que o prefeito fez passaram pela Câmara, todas. Mas essa não se fez. O IPTU, rapaz, paga quem é branco, quem é preto, quem é amarelo, quem é rico, quem é pobre. Você imagine uma professora, um professor que dava aulas como autônomo, como avulso, não está dando aula. Mas o IPTU está correndo todo mês. Paga esse diabo desse IPTU com o quê, meu professor Fábio? E como não vai pagar, porque não tem com quem pagar, quando for pagar lá adiante, vai pagar com juros, correção monetária, todos esses consectários que, no caso tributário, são fortes. Então, resumo a resposta. A Câmara teve um procedimento digno de aplauso. Não negou nada que o prefeito pediu em favor da população, mas negou uma coisa que ideologicamente não atendia ao interesse do prefeito, que era muito importante para a comunidade, pelo menos pela ótica do seu autor, que sou eu, Edivaldo Brito. Vou inverter agora a ordem. A gente saiu agora do aspecto local, eu vou falar agora do aspecto maior. Inclusive um local que o senhor só não foi por causa da idade. Para quem não sabe, é importante contar essa história. Eu sustento, eu estou inclusive terminando de escrever um artigo sobre isso, que talvez a pandemia tenha gerado o verdadeiro pacto federativo brasileiro. Que a gente não teve um verdadeiro pacto lá atrás, hoje a gente teve. E que a postura do Supremo Tribunal Federal me parece que é determinante para isso. Não é? Qual é a visão do senhor? O senhor acha que de fato essa é a ideia? Ou seja, o Supremo acabou tomando as rédeas, vamos chamar assim, dessa definição de um novo federalismo, de um federalismo verdadeiramente à brasileira, como a gente precisa falar agora? A resposta é sim. Agora, vou lhe dizer, você não tem uma sorte que eu tenho nesse ponto, aí então fico com inveja. Você tem filho, mas não tem neto, não é? Eu tenho 5 netos, não é? Dos 5 netos, 3 estão seguindo as pisadas do avô. Quer dizer, Paula, que foi sua aluna, Ali, Antônio Ali, que está, portanto, bem adiantado, e Felipe Brito, já advogado. E desses todos, eu tiro uma síntese para me colaborarem comigo, e o Ali, que foi nos Estados Unidos, que é hoje um aficionado pela Corte Suprema dos Estados Unidos, entendeu? Que assiste minhas aulas de jurisdição constitucional comparada. Você imagine, hein? Um menino
começando ainda está na graduação nos primeiros momentos, vai fielmente come o sanduíchezinho dele ali na porta da faculdade, onde você conhece, entendeu? E entra para assistir a aula. Ele, hoje, é quem traduz para mim os textos em inglês, porque você sabe, filho de Dona Edith, sem ter o que comer, quanto mais para pagar curso de inglês, e me dá as informações que são importantes, porque, como você sabe, a atuação do controle de constitucionalidade, que é disso que resultou a transformação da federação em algo efetivo no Brasil, agora na pandemia, essa é diferente. Nós temos a Suprema Corte, que foi fazer o controle de constitucionalidade, portanto, por Marshall, portanto, aquilo ali é realmente um fenômeno, né? Ele construir naquele julgado de 1803, portanto, há 2 séculos atrás, o controle de constitucionalidade é diferente do controle de constitucionalidade europeu quando nasceu com Kelsen, lá em 1920, com a Constituição da Áustria, e depois da Segunda Guerra Mundial, onde se estava depurando as posições do fascismo, do stalinismo, do diabo carrega, né? Toda aquela gente que veio, né? Salazar, Franco, Mussolini, Hitler, o diabo, aí se construiu, né, uma nova concepção de controle de constitucionalidade. Claro que eu fiz uma live com o professor Dirley Cunha e nós tocamos, por exemplo, no controle de constitucionalidade francês, que é uma peculiaridade, como você sabe. Pois bem, o que é que aconteceu com o nosso Supremo? Nosso Supremo Tribunal Federal é uma cópia da Suprema Corte. Se bom ou ruim, não importa. A Suprema Corte teve embates enormes. A nossa, logo que foi criada ali em 1890, com aquele decreto do governo provisório, logo em seguida, Floriano Peixoto, naquela mistura com Deodoro, não é? Com sua espada na mão, queria liquidar com todas as demonstrações de liberdade. E Rui Barbosa, você sabe, virou e disse ao Supremo: olha, conceda a ordem de habeas corpus, sim, não tenham medo das baionetas de Floriano que estão lá fora. Pois essas baionetas de Floriano tentaram novamente ser brandidas agora. E foi o Supremo Tribunal Federal que impediu que isso acontecesse. É verdade. Dizendo, portanto, que isso é uma federação, não é um Estado unitário em que alguém, supondo que é ditador dessa república, que antinomia ter ditador e república, perfeito, fez com que nós voltássemos a essas coisas. Então, quando alguém, Fábio, fala do Supremo Tribunal Federal, eu me arrepio todo dizendo: não façam isso. O Supremo Tribunal Federal não tem deuses. Os homens que estão lá são tão capazes de errar quanto nós todos que estamos aqui. Eles são humanos, e repetiria Tibúrcio: não afastem de mim nada que é humano, dizia Tibúrcio. Então, eles têm defeito, sim. Mas na hora em que falaram institucionalmente, eles falaram em favor, portanto, de nós todos. Se o senhor me permitir, tem um evento que me chama muita atenção. O senhor falou de Rui, aqui na Bahia, com a Semineto. Eu posso fazer uma referência também ao que a gente viu agora no Supremo. Gilmar e Luiz Roberto Barroso. Ah, sim. Que tinha uma animosidade aflorada por conta de visões ideológicas, de visões de vida distintas. E no momento que foi necessário se alinhar para poder tomar providências concretas em função até da preservação do próprio Supremo, na condição de guardião da Constituição, se alinharam de uma forma tal que disseram: olha, a gente discute isso aqui depois, mas agora a gente precisa tomar providências concretas, né? Exatamente. Agora, seu terceiro tema, que é desenvolvimento, se mistura com tudo isso. Perfeito. Por quê? Porque, na realidade, se você supuser que vai ter desenvolvimento com uma corte de homens que são eunucos, se você supuser
que vai ter desenvolvimento com um louco ou sadio, não importa quem quer que seja, sozinho pensando o que ele pensar, nós estamos liquidados, não é? E aí você falou do meu livro, Reflexos Jurídicos da Atuação do Estado no Domínio Econômico. Nós temos nesse livro uma definição de desenvolvimento que eu diria até, pegando pelo inverso. Qual é o inverso? Eu me baseei num autor, Yves Lacoste, para dar 15 demonstrações do que é um país subdesenvolvido. Veja, nós ainda temos um tempinho, dá para eu dizer os 15 rapidinho. Primeiro, insuficiência alimentar, deficiência da agricultura, baixa renda nacional média e baixos níveis de vida, industrialização reduzida, fraco consumo de energia mecânica, situação de subordinação econômica consubstanciada na dependência em relação aos países desenvolvidos, setor comercial hipertrofiado, estruturas sociais ultrapassadas, fraco desenvolvimento das classes médias, frágil integração nacional, subemprego em massa, deficiente nível de instrução, intensa natalidade, estado sanitário imperfeito, tomada de consciência da realidade subdesenvolvida sem a vontade de mudança da situação. Neste livro, que você conhece muito bem, eu exploro essa falta de vontade. Ou seja, onde está a falta de vontade? Está, e Orlando escreveu um livro, Orlando Gomes, Direito e Desenvolvimento, desde 1961. Onde está essa falta de vontade? Está na incapacidade de entender o que é o desenvolvimento e como você chega até ele. Eu fiz várias lives, Fábio, sobre os negros, que usei muito a palavra preto, porque a palavra negro está misturada com criado mudo, com terça-feira negra, quinta-feira negra, e como isso estava se considerando politicamente incorreto, eu comecei a usar a palavra preto, que, aliás, é a palavra que está na lei das cotas, que vão acabar essas cotas daqui a 1 ano, e eu não estou vendo ninguém se manifestar, porque todo mundo acha que todo mundo pode ser Edivaldo Brito, que comeu na cozinha dos outros, que molhou o jardim dos outros, que quebrou pedra nas construções, teve uma mãe que não era semi-alfabetizada, teve um pai que era pedreiro, e vai, desgraçado, se virar para chegar até onde você chegou. É assim que deve ser? Ou nós deveríamos facilitar, até com as cotas? Eu não sei inglês porque minha mãe não tinha o que comer. Quanto mais para pagar para fazer inglês. Tem que compensar, sim. E cada pessoa que raciocina ideologicamente perde a oportunidade de pensar nesse desenvolvimento. Não pode haver desenvolvimento com a classe fora do contexto. Não pode haver desenvolvimento com os negros fora, portanto, das atuações sociais. Não pode haver desenvolvimento se os negros não trabalharem. Não pode haver desenvolvimento se a nossa faculdade de Direito não tiver uma boa parcela de negros sendo professores e alunos. E não ter essa boa parcela de professores e alunos porque eles não estão habilitados a ingressar. E as cotas não são para fazer Edivaldo Brito ser jurista. As cotas são para ajudar Edivaldo Brito a começar a se fazer jurista. Ah, Fábio, se eu tivesse essas cotas, eu não estaria hoje lamentando os momentos mais difíceis da minha vida, que só vêm quando o subconsciente aflora, manda no consciente. Você sabe que nós temos 3 fases no psique, não é? O consciente, o subconsciente e o inconsciente. Cada vez que eu sou motivado, sou, portanto, provocado, o subconsciente aflora até o consciente para fazer o que eu fiz há poucos minutos. Gostaria de não ter feito. Mas foi bom para explicar o que é o desenvolvimento. O desenvolvimento está na nossa Constituição, como você sabe. Está no artigo 3º da Constituição, como nos princípios retores da Federação,
da República e até da democracia. O artigo 3º diz que o bem-estar social é fundamental para a República, para a Federação. E como é que você tem um bem-estar social se você separa do conjunto desse social uma parcela, segrega essa parcela? Então, a vontade de se desenvolver é uma forma que leva os negros, brancos e todos juntos a pugnarmos pelo bem-estar de brancos, pretos, vermelhos, azuis, todos juntos. E é por isso que sua live tem este condão de importância, fazer a transversalidade entre política, direito e desenvolvimento. Professor, assim, eu tenho uma visão hoje que não adianta a gente pensar mais no Estado que seja autossuficiente. O governo federal hoje, infelizmente, parece que ainda pensa dessa forma, esquece as entidades subnacionais ou interpreta a expressão subnacional como algo inferior e não como algo mais próximo das demandas populares, né? Cria arestas que são absolutamente desnecessárias e, em especial, no momento onde o que a gente precisa, de fato, é muito mais de exemplo do que efetivamente de situações concretas. Porque a má vontade que o governo federal mostra, principalmente na questão do combate à Covid, ela já foi superada por conta das atividades locais. Os municípios, os estados tiveram que... E só por causa delas. Eu não vou contar com isso, na verdade. Eu vou desprezar essa realidade. O que vier é lucro. Então, assim, quando você recebe algum tipo de atuação, vira uma benesse, não vira uma obrigação, né? E, assim, isso me parece, até para devolver a palavra para o senhor, isso me parece, talvez, exatamente a falta dessa noção de entender que existe um sistema constitucional que define o subdesenvolvimento como algo a ser suplantado como tarefa das entidades federativas também. E não só do cidadão isolado, mas do Estado brasileiro como um todo, né? Eu acho que falta muito essa perspectiva republicana. Me parece que há um déficit primário, básico. É um déficit de republicanismo mesmo, né? Não entender a função republicana que cada um tem. Eu acrescentaria, se você me permitir, mas pegando sua própria ideia anteriormente exposta, falta de republicanismo e de federalicismo, se eu puder dizer. Quer dizer, nós não temos noção dessas coisas e ficamos aí batendo a cabeça. E vamos ver, respondo já uma parte lá, e tomara que eu não esqueça a segunda parte. A parte lá foi quando você disse entes subnacionais. Geraldo Ataliba, que era um homem extremamente inteligente, mas por ser inteligente era um homem criador de caso com todo mundo, era um horror, não é? Mas teve uma ideia que, em matéria tributária, que nós nunca mais esquecemos. Quando se falava assim em ente menor, e se referia, por exemplo, ao município, ele dizia não há ente menor no Brasil. E aí eu incorporei isto. Se você tem um Estado federal, não tem ente menor. Tem distribuição de competências, todas elas voltadas em favor do povo. E, sobretudo, como se casa o princípio federativo com o princípio republicano. É que o princípio republicano demonstra que não é uma monarquia, não está legitimada a sucessão pela origem, pela família, pela descendência, por nada disso. E se não está, casa-se também com um problema federativo, não é um Estado unitário. Se tem algum defeito minha federação, foi a de ter nascido, e nesse livro Reflexos nós chamamos assim, foi de ter nascido, não é? Do centro para a periferia. E como ela nasceu do centro para a periferia não teve nada. Ficou o centro dono. Não é? Os Estados Unidos, você teve o quê? Foi da periferia para o centro. Quer dizer, foram as colônias que fizeram a Federação Norte-Americana e disseram assim, sabe o que é que fica para você, União? Simplesmente, viu? Este rol que eu vou dar. Aí fez aquele rol. E disse, sabe o que é que fica para nós, os poderes remanescentes? Novamente falando de gente da casa. Sua santidade constitucional,
Josafá Marinho, tem, portanto, um livro só sobre isto, que nós devemos passar para os nossos alunos verem que aquela coisa que está na Constituição Federal sobre poderes remanescentes, entre aspas, não tem poder remanescente nenhum. Na Constituição de 46, porque nessa agora, como você se lembra, nós não falamos mais de poderes remanescentes, né? Já fala lá no 29 de atribuições de competências que não foram, portanto, reservadas a ninguém, sobrarão essas competências para o Estado. E às vezes, quando eu digo isso, lembro, e quais são as que sobraram? Não sobrou nenhuma. Tudo está na mão da União. Então, depois da Revolução de Março, se fez um governo centralizador, porque se entendia que o governo federal era quem sabia de tudo, né? Para você designar um tostão para um município, você tinha que ir lá buscar. E você perguntava 10 vezes, para que é isso? Para fazer um chafariz, por hipótese. Chafariz? Como é que vai fazer chafariz? Sim, senhor, na sua terra pode não ser útil um chafariz, mas na minha, de 10 mil habitantes, 2 mil habitantes, 1.000 habitantes, 500 pessoas, chafariz é importante. Socializa o fornecimento de água. Então, centralizar a administração em Brasília é um horror. E agora se fala que é menos Brasília e mais Brasil, está exatamente o contrário. Mais Brasília do que Brasil. E você, tanto, tem razão nessas colocações. Não há ente subnacional nenhum, não há ente menor nenhum. A todos os entes têm, portanto, competências distribuídas na Constituição e ela própria, quando quis, mandou que certas normas fossem baixadas pela União, ou quando ela não as baixasse, está lá bem explícito, né, na Constituição, né? E quando elas não as baixassem, os outros entes baixariam, e quando ela baixar, aí sim, ela tem a preferência de ver como ficarão essas normas que foram baixadas pelos outros, né? Então, eu sempre digo, Fábio, para interpretar aquele artigo da Constituição que fala do município, que quando diz que o município tem competência para suplementar a legislação federal e a legislação estadual, tem mesmo. Ele, no vácuo, vai lá e suplementa. E acho até que se possa aplicar também, no caso do parágrafo 4º, do 24, essa questão. O município pode sim baixar as normas e quando a União baixar ou o Estado baixar, aí as deles serão incorporadas. É preciso interpretar a Constituição bonita, a Constituição do Brasil para esse povo. Eu, quando ela saiu, que todo mundo pisava, eu dizia, eu não piso, ela é minha Constituição. E sendo minha, cabe a mim, como professor, na sala de aula, vendê-la pela melhor forma. Eu não sou filho que renega pai e mãe. É a minha Constituição viva. Eu tenho que interpretar como ela veio. É verdade. Meu mestre, para variar, uma aula, muito obrigado. Me lembrei agora do mestrado, quando assisti as suas aulas, segunda-feira pela manhã, e às 7 horas da manhã o senhor estava lá, de terno impecável, sempre. Eu lhe agradeço demais, obrigado por abrir sua agenda, obrigado por nos dar essa visão tão grande e tão ampla que só os grandes juristas, de fato, conseguem fazer. E, como a gente já está daqui a pouco, o senhor sabe que o Instagram ele tem uma vassoura, né? Ele bota a vassoura atrás da porta para poder dizer que a gente vai embora. Daqui a pouco ele bota a vassoura ali, que são 2 minutos. E aí ele acaba. Se você não terminou de falar, ele corta. É um negócio horroroso. Uma falta de educação impressionante. Aí, ó, acabou de aparecer. E por isso, antes de ele cortar, eu peço, Deus te abençoe por essa oportunidade. Não é? Um abraço, professor. Agora, se ele cortar, eu já lhe abençoei através de Deus. Um abraço, professor. Muito obrigado, viu? Obrigado a você.